Olá e bem-vindos ao Plano Talks, o podcast da Plano Consultoria que busca ouvir o inaudível, ver o invisível e falar daquelas coisas que não são ditas na gestão. Hoje nós temos o privilégio, o prazer, a honra de receber nossos colegas Felipe Vilar, Carolina Lustosa, e que foram responsáveis por implementar um projeto de cuidadoria na Plano. Exato. E a gente quer muito conversar a respeito, né? Eu e o Tarcísio, né? Somos os moderadores dessa conversa. Aliás, né? Olá, eu sou Wesley Victal e aqui junto comigo o Tarcísio Siqueira. Certíssimo. Eu sempre esqueço o sobrenome dele. E juntos somos os moderadores desse podcast, né? E como eu estava dizendo, a gente vai conversar a respeito desse projeto que vocês implementaram, que foi o de cuidadoria na Plano, né? Mas assim, a gente sempre começa o nosso podcast perguntando, né, mas a respeito do que é o assunto. Tá? Beleza. Tá tratando. Para nivelar o conhecimento, para daí a gente poder explorar, né, conversar, bater esse papo, tá bom? Mas então, o que é cuidadoria? Bom, vamos lá. Cuidadoria. Se apresenta, cara. Eu tenho que falar? Importante. Meu nome é Felipe Vilar. Ele já tinha me apresentado. Mas é isso. Meu nome é Felipe Vilar, eu tô na Plano aí desde 2018. Então, já dei uma volta pela Plano, já trabalhei com gestão de projetos e muitas coisas. E em março a gente recebeu aí essa missão de criar uma área que olhasse para as pessoas com um carinho a mais, né? Então, a partir disso e a partir de muita conversa, surgiu esse nome de cuidadoria, que tem realmente o objetivo de cuidar, né? De prover, de desenvolver e de informar pessoas. Então, são os nossos 4 pilares aí, né? A gente preza muito pela saúde mental das pessoas, pela qualidade de vida. E o maior objetivo que a gente tem dentro da área de cuidadoria é realmente desenvolver essa relação, né? De confiança, de respeito mútuo, né? Empresa e pessoas, né? E aí, quando a gente fala de pessoas, é muito legal porque o termo pessoas, a gente usa o termo pessoas dentro de cuidadoria, né? A gente não usa colaborador, a gente não usa funcionário. E muito porque, pela definição, né? Quando a gente olha assim, a definição da palavra colaborador, do latim, acho que é do latim, que sente dor, né? Quando a gente olha a palavra empregado, que está preso, que está atado, né? Que está enlaçado. Quando a gente olha a palavra funcionário, é aquele que funciona. Ele serve para a função. Então, na cuidadoria, a gente gosta muito de usar o termo pessoas. Não é proibido usar os outros termos, né? As pessoas utilizam os termos que quiserem, mas na cuidadoria a gente chama as pessoas que trabalham na Plano ou de planners ou de pessoas. Legal. Mas assim, me ajuda a entender melhor isso aí. E assim, na prática, né? Na prática do dia a dia, das experiências que vocês estão vivendo, como é que isso se expressa? Sabe? Como é que a gente percebe isso, esse projeto de cuidadoria que vocês implementaram, como é que a gente percebe ele na prática? E conta um pouco sobre você. Né? E se apresenta. Foi direcionado para mim agora? Eu sou Carol, eu tô na Plano já tem um pouquinho mais que o Felipe, 10 anos. Junto com o Tarcísio, né, Tarcísio? Pois é, poxa, revelou. Revelei. E dentro da Plano eu sempre atuei mais internamente, né? Fui poucas vezes para cliente, então me apeguei muito a essa parte mais interna mesmo. E foi muito legal a oportunidade de trabalhar, de criar uma nova área. E quando o Torquato trouxe, ele trouxe muito uma questão assim, de tentar reestruturar um RH, mas que não fosse um RH por conta da formalidade da coisa, da burocracia, né? E aí veio justamente essa questão da cuidadoria para ser algo mais humano, mais leve, né? E na prática a gente tem cinco frentes aí dentro da cuidadoria que a gente pratica, né? Que é a questão de novos talentos, que aí a gente tem contratação de pessoas, onde a gente faz as entrevistas, seleciona pessoas e faz entrevistas. Que é isso aqui, Felipe? Onboarding. O onboarding,
é um projeto novo e que tem dado super certo. Então, toda vez que alguém novo entra, a gente faz um bate-papo com a pessoa e a gente tem tido resultados muito positivos, porque a gente se aproxima mais de pessoas que a gente, às vezes, nem imaginava que anteriormente, antes da pandemia, a gente, às vezes, nem sabia quem era da Plano. E agora a gente até consegue conhecer mais pessoas e trazer um pouco elas também para se sentirem parte da empresa. E a gente tem o até logo de pessoas, que aí a gente também não gosta de trabalhar com a coisa da demissão, né? Demissão, demitido. E a gente fala um até logo, e isso acontece muito, mesmo na prática, que a gente tem vários casos de pessoas que saíram e voltaram. Então, realmente é um até logo. O mundo dá voltas aí, e a gente, às vezes, se esbarra de novo. E, aliás, a Plano tem muito disso, né? O pessoal vai, volta, volta, exatamente. Hoje mesmo teve um onboarding de uma pessoa que já era e voltou. E aí a gente tem a parte de data planner também, que aí cuida de toda a parte de dados aí. Crescimento e evolução, que é uma frente para... Pode me ajudar, tá? Tá. A parte de crescimento e evolução é mais para mapeamento de competências. Isso. Então, a gente levanta... Cada pessoa que entra dentro da Plano, a gente passa um formuláriozinho para ela poder trazer informações sobre ela, sobre... Por mais que ela leve isso para o administrativo, a gente tem isso estruturado para a gente poder fazer um levantamento em cima das competências das pessoas e conseguir trazer mais capacitações. Então, assim, a gente consegue ver alguns gaps que a gente tem em termos de conhecimento e a gente consegue levantar capacitações para a gente sugerir em cima daquele semestre ou daquele ano. Sim. E a gente tem a parte do endomarketing, que ela já existia e acabou também crescendo uma nova área aí. Então, é a parte que a gente se comunica internamente com o pessoal. E a gente tem uma área de saúde integral, que essa aí é sentida na prática mesmo, que a gente tem um grupo, a gente promove uma interação para que se dê na prática essa questão da saúde mental, não fique... E que nem é só, na verdade eu falei mental, mas é integral, porque realmente a gente tenta envolver aí todas as áreas da saúde do indivíduo, né, como um todo. Eu diria que a saúde integral, essa frente de saúde integral da cuidadoria é o coração da cuidadoria, né, onde a gente está colocando mais energia pra gente, porque a gente acredita muito que essa relação de confiança mútua, ela surge não só de você dar alguma coisa para alguma pessoa, né? Mas de você demonstrar um cuidado com aquela pessoa. E a partir do momento em que você demonstra um cuidado, aquela pessoa ela se conecta com você e aí ela vai cuidar de você da mesma forma, né? E aí você, quando eu digo, não é a gente, mas a gente como cuidadoria, né? Como plano também. Legal. Deixa eu te fazer... Vocês me geraram uma curiosidade aqui. Teve uma palavra que vocês usaram aí que eu achei muito importante, que foi o onboarding. Tá? Por que me chamou a atenção? Existe um fenômeno, vamos dizer assim, posso estar equivocado, mas existe um fenômeno nas organizações em que a grande parte das pessoas que lá trabalham não tem uma perspectiva, uma compreensão de toda a lógica de trabalho da organização. Toda a lógica, sabe? Uma compreensão da organização como um todo. É raro você ter isso. Tá? São poucas as pessoas que têm essa perspectiva. E eu achei curioso porque vocês, ao executarem esse onboarding, essa jornada aí de apresentação da organização, eu fiquei com a sensação de que vocês estão ganhando uma capacidade ou um conhecimento muito maior, vocês dois, da lógica da organização. E até mesmo para executar o onboarding, né, em tese, isso exponencializa, né, esse processo de apresentação, porque vocês entendem como é que cada uma das partes se conectam e se relacionam. Isso está correto ou eu tô louco? Não, está bem correto. Bem correto. E isso é legal, porque a gente realmente... Antes a gente tinha até dificuldade de falar, cara, o que a Plano faz? Quem é a Plano? E aí, quando a gente passa a ter que falar isso para as pessoas sempre, acaba ficando bem mais claro na nossa cabeça. Então, assim, uma coisa que a gente apresenta é o manifesto. E o Felipe explica o manifesto no onboarding de uma maneira assim tão... Ele explica frase a frase que não fica uma coisa solta. Ele traz realmente
pro que realmente aquilo significa. Eu ia Uma falar- alma no manifesto. Exatamente. Mas eu ia falar exatamente sobre isso. É muito engraçado porque eu nunca tinha entendido o manifesto. Eu já tinha lido aquele manifesto umas 300 vezes e falei, cara, o que é isso? E aí, quando a gente estruturou esse onboarding, eu comecei a pensar, cara, o que a gente vai falar sobre o manifesto, né? Aí a gente até colocou um vídeo depois do manifesto para tentar explicar o manifesto. E aí, quando eu fui ler e pensar nas coisas que a Plano faz e a forma como a Plano atua dentro dos clientes e tudo mais, eu comecei, aquilo tipo deu uma luz assim. E eu comecei a ver, eu falei, caraca, isso faz todo sentido. O manifesto ele faz todo sentido do que a Plano é dentro dos clientes, né? Então foi muito louco isso. É uma interpretação de é uma texto ali. interpretação de texto que deu certo e me fez entender a Plano como um todo. E aí falando do onboarding, é muito massa, porque quando eu fui estudar o que era um onboarding, né, as grandes empresas e muitas empresas têm um processo de onboarding que dura 1 semana, 2 semanas, né, para a pessoa se estruturar e estar ali. O nosso onboarding dura 1 hora, mas ele é um scanner da Plano, né? A gente passa por todas as áreas da Plano, o que a Plano faz, o que a Plano vende, onde a Plano ganha dinheiro, quem são os diretores da Plano, né? A gente estrutura isso tudo. E aí depois essa pessoa ela já entra no projeto dela sabendo quem é o diretor dela, quem que é, aonde que ela vai atuar, qual cliente que ela tá. Então, assim, é um onboarding simples ainda, né? Ainda a gente não estruturou ele para ser de 1 semana. Mas tá sendo legal, assim, a construção disso tudo e a gente saindo do zero, porque a gente não tinha muita experiência, né, Exato. de conhecimento, e a gente, então, vai estudando e vai criando, vai errando, vai voltando, consertando as coisinhas. Jeito plano e vai de ser. indo. Eu achei muito legal que vocês falaram o manifesto, porque eu lembro que quando eu vejo aquele manifesto, eu fico imaginando assim, imagina que eu sou uma pessoa nova, que acabou de chegar na organização. E eu leio, você acabou de falar isso. E aí quando eu leio aquele manifesto, a sensação que dá é assim, é um momento de catarse em que você fala, eu pertenço a isso aí ou eu não pertenço a isso aí. Porque deixa muito claro, sabe, para a pessoa, quando ela vê aquele manifesto, assim, eu não me reconheço nisso que vocês estão descrevendo, eu não me reconheço nesse jeito de ser, que ali tem um jeito de ser, né? Aquilo está na essência da Plano, né? E eu acho aquilo muito poderoso, e não sabia que vocês estavam usando o manifesto como onboarding, porque aí a pessoa realmente, ela se sente presente ali, ou não, ela já fala, cara, não, Que loucura. eu não pertenço a essa loucura aqui, eu vou embora daqui, entendeu? Já de cara, né? Mas a gente escuta bastante no onboarding as pessoas falarem, nossa, eu nunca trabalhei numa empresa assim. E isso para mim particularmente é novo porque eu sempre trabalhei na Plano, desde que eu me formei, então eu não sei como é isso. E aí as pessoas trazem, nossa, mas você quer saber... E o nosso primeiro bate-papo é para conhecer a pessoa. E não só trazer aquelas coisas, eu sou formada em administração, eu trabalhei nisso... Não, a gente fala, cara, o que você gosta de comer? Qual o seu hobby? Você tem filhos? Você grava um podcast com a pessoa, gente isso? traz vulnerabilidades, né? A gente acredita muito que a vulnerabilidade conecta as pessoas. Então a gente traz fraquezas, a gente tem um roteirinho de apresentação nossa, né? Que a gente já sabe de qual um de cada um. Então a gente fala e a gente traz as fraquezas também, para que aquela pessoa se sinta à vontade para ela poder também se apresentar e se conectar com a gente que da forma que ela quiser. Um feedback da Cleo, que foi uma pessoa que a gente fez o onboarding, e ela tem uma profissão adicional aí, que é a parte de confeitaria que ela gosta. Ela, nossa, nunca achei que eu pudesse poder falar que eu faço outra coisa, porque aí fica feio, né? Tipo, não posso falar que eu trabalho em outro lugar. Uhum. E isso foi muito legal. Eu falei, cara, sim, é sobre isso, é sobre você poder ser quem você é, com seus hobbies, com outras coisas que você faça para, sei lá, complementar a sua renda. E são feedbacks muito legais. Massa. Depois eu quero ouvir causos desses feedbacks aí. Mas me permita uma pergunta assim. Eu gosto dessa palavra que vocês usaram, né, desculpa, dessa coisa do cuidado, né? Vocês têm um cuidado com a pessoa, né? Não é com o funcionário, não é com o colaborador, é com a pessoa. Mas aí eu fico me perguntando assim, qual é o benefício que a organização tem por ter este cuidado e qual é o benefício que a pessoa tem ao receber esse cuidado? O que vocês já... uma coisa é o que vocês esperam, né? Outra coisa é o que vocês de fato têm como resultado. Eu queria ouvir um pouco
dessas duas abordagens? Não dos vale pedir pra gente responder, né? Não vai. Porque Eu acho que é um pouco intocável, né? Como é que fala? Abstrato o benefício. Não tem Intangível? Intangível, não dá. Hoje, assim, a gente ainda não consegue, a gente ainda não levantou indicadores suficientes para poder medir o benefício que a organização tem, né? E, enfim, o das pessoas, eu acho que o benefício tá nisso tudo, né? Onde a gente fala que, beleza, eu tô te dando algumas coisas, eu tô tornando o seu dia mais legal, fazendo um sorteio de voucher de cinema, ou eu tô te dando o dia do macarrão. Foi o dia do macarrão esses dias. E aí a Carol sorteou um voucher de R$ 50 do iFood para a pessoa que respondeu lá qual era o macarrão que ela gostava. Né? Então, acho que o benefício para as pessoas, além disso, de ter esse mimo, né? É o fato delas se sentirem realmente cuidadas. De, às vezes, quando a gente levantar para elas, para perguntar, cara, a gente queria saber competência de vocês, e aí a gente está fazendo agora um treinamento do Interact, e esse treinamento tem toda uma parte, ele é todo dividido, né? Então a gente teve um modelo de governança e agora a gente está indo para o modelo de gestão de projetos dessa ferramenta Interact. E aí o Tarcísio me perguntou, cara, quem a gente coloca nesse treinamento? Então, em cima de todos os dados que a gente tem levantado sobre as pessoas, eu fui lá e falei assim, cara, todas as pessoas que hoje mexem com projetos são essas aqui. Vamos convidar elas? Vamos. Aí a gente... Então, assim, as pessoas estão recebendo isso também, né? Cara, quer participar desse treinamento? Vai ter um treinamento sobre isso aqui. Você que é de gestão de projetos. A gente consegue saber quem são as pessoas e as pessoas são beneficiadas com um treinamento que elas nem imaginavam que podia ter. Além disso, eu acho que para a empresa, por mais que seja intangível, o fato das pessoas estarem se sentindo bem, estarem bem e estarem com a saúde mental boa, com a qualidade de vida boa, isso permite que elas, na hora do trabalho, estejam ali para o trabalho, sabe? De não estar... ela tá ali no trabalho, mas ela tá com a cabeça lá, putz, eu tenho que eu tenho que pagar o plano de saúde do meu filho, ou eu tenho que, sei lá, enfim. Né? Ela tá de fato ali presente para trabalhar e ela tá inteira ali naquele momento. Eu acho que esse é um dos benefícios que cuidar de pessoas dentro de uma empresa traz para a empresa. E algo que a gente falou bem no início na estruturação é a questão da confiança mútua. Então, assim, eu confio coisas a você e você me dá isso em troca também. Então, é uma relação de troca. Então, a gente tem pessoas mais satisfeitas, igual esses casos que as pessoas falaram, né? Eu posso falar quem eu sou. Então, eu acho que tira um peso de um ambiente corporativo, sabe? Eu posso ser quem eu sou, eu posso fazer meu trabalho, eu posso errar aqui, eu tenho pessoas que vão me amparar sempre. Isso era uma pergunta que eu queria fazer, que você falou agora aí rapidamente, que é assim, e quando a pessoa não está bem? Porque vocês comentaram no começo, quando vocês citaram ali, acho que foram 5 itens, vocês falaram da saúde integral, certo? E aí eu fiquei me perguntando assim, né? Mas e quando a pessoa não está bem? Eu ia falar exatamente isso agora, que assim, o fato da gente ter essa relação de confiança e da gente conseguir se conectar com as pessoas gera uma liberdade das pessoas procurarem a gente para conversar. Então, assim, a gente recebe algumas pessoas que vêm e falam, cara, queria conversar com você, eu estou passando por isso e isso, isso. Tem como a gente, de repente, olhar para isso de uma outra forma? Ou você tentar me ajudar nisso? Então, a gente recebe algumas pessoas e a gente vai atrás de tentar ajudar essa pessoa de uma forma mais personalizada, mais individual. Então, acho que essa relação de confiança é diferente de você chegar num RH de uma empresa grande e falar, olha, eu tô com um problema aqui que eu tô... Entendeu? Tipo, Ser atropelado. Né? O RH vai olhar e falar, cara, o problema é seu. Né? A gente não, a gente consegue... por mais que seja uma empresa de 100 colaboradores, a gente consegue olhar para cada um. E por causa muito dessa relação de confiança que a gente tem, eu acho que isso é o mais importante, assim. E não sei, é porque eu acredito realmente no poder da vulnerabilidade. E a partir do momento em que eu me coloco vulnerável perante essas pessoas, eu consigo me conectar com elas. A Carol da mesma forma. As pessoas sentem a confiança de vir falar com a gente. E isso é legal. Eu consigo levar o problema das pessoas
para um outro nível, né? Para um nível mais alto, que não seja o meu, para eu tentar tratar esse problema sem expor a pessoa e tentar resolver e tentar ajudar a pessoa dessa forma. Então, acho que é um pouco isso. E é legal que no onboarding o Felipe, sempre que a gente tá terminando, ele fala, olha, tem que ser prazeroso trabalhar aqui. Se tiver ruim, se tiver doendo, tá errado. Aí você vem falar com a gente. Wesley, eu tô achando que eles vão ter que fazer o nosso onboarding. Poxa, Poxa. É só para os novatos. Pô, só para os novos. A gente né? faz Não, velhos. pode ser um novo, né? Um refresh. Mas eu fiquei curioso também com uma outra coisa que vocês falaram, isso eu não sei exatamente o que vocês estão fazendo e fiquei querendo saber, é o Data Planner que vocês chamaram? Data Planner. O que é o Data Planner? Cara, o Data Planner, ele é, no papel, é um enorme banco de dados de pessoas para a empresa, né? Então, ele surgiu com uma ferramenta que chama Tempus Resource, que essa ferramenta, na verdade, é para ela gerenciar recursos dentro de projetos, mas a gente conseguiu criar uma partezinha ali para a gente colocar pessoas, a gente criou uma matriz de skills. Então, em cima do Tempus, que hoje eu já estou levando isso para outro canto, a gente tem esses dados enfim, são dados da pessoa, né? A pessoa fulano de tal, formado em não sei o quê, nasceu, tananã, é pai ou é mãe. Exato. A gente sabe se a pessoa é pai ou mãe, para no Dia das Mães a gente já ter como fazer alguma coisa. Tem insumo para trabalhar dentro da outra área, que já é o endomarketing. E a gente traz também dados relacionados a skills mesmo, desse mapeamento de competências que a gente faz no crescimento e evolução. A gente tem isso tudo, a gente sabe, a pessoa fala pra gente, né? Eu sou boa de Word, sou nível 5 de Word, eu sou nível 5 de Power BI, e isso tá tudo lá. E aí, de vez em quando, os gerentes de contratos, os diretores chegam pra gente e falam, cara, eu preciso de um cara muito bom em Power BI. Eu vou lá no banco de dados, levanto e falo, tá aqui a lista de pessoas. E aí a gente traz oportunidade para as pessoas que estão dentro, sem precisar procurar fora, né? A não ser que seja... Exato. Para a pessoa poder caminhar por outros projetos, Sim. a pessoa migrar de projetos, a gente tem essas possibilidades. É um grande banco de dados. E aí, como o Tempus não está mais me atendendo... Banco de dados de capacidades, você quer dizer? De habilidades, capacidades. De habilidades, exatamente. E aí, como não está mais atendendo, a gente acabei de conversar com o Cláudio Boros ali, para a gente estruturar um portal da cuidadoria e, em cima disso, já colocar alguns dashboards que a gente já tem pronto. A gente já tem dashboards de skills, de tudo mais que a gente está desenvolvendo no Data Studio. A gente ainda está aprendendo isso também, tá vendo? Legal. Posso fazer uma pergunta psicodélica? Pode. Traz os cogumelos. Porque realmente vocês me suscitaram uma curiosidade aqui. Quando vocês foram descrevendo todo esse processo aí, principalmente o onboarding, mas também o Data Planner, eu consigo enxergar com relativa clareza uma força de baixo para cima. O que é isso? O que eu vou traduzir, tá? É assim, chegou alguém novo, uma pessoa nova, um colaborador, funcionário, como quiser, né? A pessoa nova aqui, e eu estou acolhendo essa pessoa de baixo para cima. Estou puxando ela para ela entrar dentro de um ambiente seguro. Maravilha. Isso está claro para mim. Mas eu fiquei curioso se todo esse processo que vocês criaram também está habilitando, de alguma forma, o de cima para baixo. O que é o de cima para baixo? Veja, mesmo aqueles que são os donos da empresa, os gestores da empresa, eles também têm os seus momentos de dificuldade, suas dúvidas e tudo mais. Até que ponto a gente consegue hoje trazer também de cima para baixo e unir esse coletivo? Eu fiquei com essa curiosidade, sabe? Quando vocês foram fazendo a descrição disso. Tá. Ou eu viajei absolutamente? Não, aqui? acho que você não viajou, não. Acho que faz todo sentido. E aí, quando você está falando disso, você está falando mais de pessoas com problemas pessoais de lá de cima. Porque assim... Ou corporativos, organizacionais. Porque veja, deixa eu aproveitar para fazer uma adição. Uma coisa que a gente nota em grande parte das organizações, isso faz parte do trabalho que a gente faz quando se trata de sense making, né? O que a gente tem notado que é muito presente nas organizações? Tem pouco espaço de diálogo, tá? Nas organizações de um modo geral. Tanto nas grandes, nas pequenas, nas médias, como que você queira chamar aí. E é engraçado, porque quando vocês foram descrevendo, eu vi em vocês
talvez seja loucura minha, mas eu vi em vocês grandes habilitadores, talvez, ou é uma oportunidade, de serem aqueles que criam esse ambiente de diálogo, de pactuação, sabe? Compartilhamento. Legal. Para o todo Uhum. da plano, entendeu? Mas posso estar louco aqui, Não, estou tá não. botando para fora o sentimento. Tá? Legal você falar isso, tá até aqui, ó, escrito aqui, ó. Tá, Isso né? dentro, então, é porque isso que você tá falando... Veio do coração e ele fala que tá Ah, programado. Não. Poxa vida. Não, é que eu já imaginei, brincadeira. Aí, isso, cara, é muito legal você ter falado isso. A gente tava conversando sobre isso ontem. Eu, a Valéria, a Lívia que entrou e o Boros. A gente tá com a ideia de fazer realmente esse Plano Insights, é o nome do projeto. E é um projeto da Cuidadoria em parceria com a BU de Gestão, que é exatamente isso aí. Todo mês a gente trazer um evento de 1 hora e pouquinho, para a galera da Plano que quiser entrar. E a gente vai levantar temas ao longo dos meses. Por exemplo, esse primeiro agora vai ser gestão de projetos. Né? Então, a pessoa que tem dúvidas sobre gestão de projetos, ela vai estar dentro desse evento lá, porque a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de projetos, vai abrir espaço para a galera discutir, a gente vai trazer alguém para apresentar um projeto que foi feito dentro da Plano. E a ideia disso tudo, desse Plano Insights, é exatamente isso. Por exemplo, tem um cara que está fazendo um projeto lá no Rio de Janeiro e tem um cara que está fazendo um projeto lá na Bahia. Às vezes pode estar acontecendo do problema dos dois ser o mesmo, deles estarem passando por coisas muito semelhantes. E da dúvida que eles têm ser igual, ou de alguma coisa que esse cara desenvolveu poder ajudar esse. Né? Então a nossa ideia é exatamente unificar essa galera Integrar, né? Integrar, existir esse bate-papo e esse compartilhamento de conhecimento. Isso é um dos projetos que a gente tem que eu acho que ajudaria isso. E aí, entrando na outra coisa que você falou, do de cima para baixo, cara, a cuidadoria ela foi criada para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem o nosso grupo de saúde integral dentro do Slack e esse grupo é aberto para quem quiser entrar. Então, assim, hoje a gente tem no grupo, nós temos na Plano aproximadamente 100 pessoas. A gente tem no grupo 45 pessoas. Ou seja, a gente ainda... Quase a metade. Quase a metade. A gente já bateu a É meta. power ali, né? tem uma galera que já se engajou e que tá lá e que tá participando das coisas, ganhando voucher de cinema e tal. E tem uma galera que ainda não entrou, né? Mas ele Não vamos nem perguntar quem é. eu não vou nem falar. Não vamos. Para não comprometer, né? Pô. Mas olha só, mas tá aberto para todo mundo. Então, assim, a ideia é ajudar e todo mundo tá lá dentro, enfim. A gente também não pode... Obrigar ninguém a nada, tem que partir de um querer, né? Às vezes, para você não faz sentido nenhum ganhar um voucher de cinema. E aí, falando de ajudar também, o de cima para baixo, aí a gente entrou na parte de contratação. A gente não fazia isso antes, né? A parte de contratação, a nossa ideia inicial era, vamos abrir uma vaga, coletar currículos e passar para quem está pedindo. Mas isso não estava sendo útil, né? E aí, o que a gente fez? Vamos ajudar o povo. Então, hoje, a cuidadoria já está entrevistando pessoas, né? Então, a gente seleciona currículos, primeiro a gente recebe o pedido da vaga para ser aberta, a gente abre a vaga, a gente recebe os currículos, a gente faz uma análise de todos esses currículos, e em cima dos currículos que estão dentro dos requisitos da vaga, a gente seleciona alguns que a gente considere que sejam os melhores, e a gente entrevista essa galera. E aí não é uma entrevista técnica, porque a gente não tem o conhecimento técnico suficiente em relação a vaga. A vaga. né? Mas a gente faz uma entrevista toda voltada para o DNA da Plano. Então, a gente, assim, não é uma entrevista excludente, né? Tipo assim, você não tem o DNA da Plano, você não vai participar do processo seletivo. Não é. É uma entrevista onde a gente vai olhar para as pessoas e falar, cara, esse cara pensa desse jeito, esse cara, ele é um cara que ele é mais curioso, ele é um cara que ele é mais proativo, ele é um cara que ele se demonstrou com mais vontade de trabalhar em grupo, né? A gente faz esse tipo de análise e aí a gente passa para o solicitante da vaga para ele ter essa facilidade. Em vez de ele receber 35 currículos, ele recebe 3 currículos já pré-entrevistados para ele poder, dentro daqueles 3, de repente fazer uma entrevista e facilitar o trabalho deles. Uma coisa que a Shirley me falou, que assim, ajudou muito
a equipe de São Paulo em termos de tempo. Eles ganharam muito tempo nisso, porque eles estão precisando contratar gente o tempo todo para os projetos de lá. E o fato da gente estar fazendo isso para eles, tá sobrando tempo mais para eles poderem pensar na estratégia dos projetos, para eles poderem trabalhar, né? Em vez de ter que ficar fazendo seleção de pessoas. Você sabe que você falando que está entrevistando e tal, eu fiquei sabendo que a gente tem colaborador, planners, né? Pessoas, né? Não vamos tirar esse aspecto que é importante, mas do Brasil inteiro, né? A gente conseguiu sair do nosso quadradinho, né? De Brasília, e isso é verdade? É verdade, a gente tem gente no Acre, a gente tem gente no Maranhão, a gente tem gente... Em Lusiânia aqui, os gêmeos são. É verdade, os gêmeos. Você é quase Brasília. É, né? quase, mas Pô, não. Lusiânia É Goiás. Sim, é Goiás, mas é quase Brasília. Vai. Mas tem gente no Brasil inteiro mesmo. Tem gente do Sul. E que é um gente do desafio, Paraná. né? Para a área, não? É e não é. Porque é muito legal que... E é engraçado isso, porque as pessoas que não estão nos polos, né? Nos grandes polos aonde a Plano está, elas têm se engajado legal na cuidadoria, elas têm participado, né? O Andrew participa muito, ele tá sozinho lá no Paraná, né? Mas essa galera se engaja e eu acho que eles, não sei, eles têm se engajado. Que eu acho que também é resultado do onboarding, porque se a gente traz essa aproximação, deixa ele confortável também para interagir. E é bem legal, o caso dele, ele é super engajado. Inclusive, ele também ganhou um voucher de cinema e a gente fez do Cinemark, né? Esse é um caos. É um caos. E é a rede Cinemark, que é onde tem, na maioria das cidades. E aí ele ganhou e descobriu que na cidade dele não tinha. Aí ele devolveu. Tipo, ele, sei lá, ele poderia... Não, foi engraçado, porque ele falou assim, não, beleza, aqui tem Cinemark. Aí depois, quando ele ganhou, ele falou, não, pô, aqui era Cinemart. Uma coisa assim. Devolveu. Aí ele devolveu, foi legal. E aí a gente até... Por isso que ele fez, né? A gente falou, não, então em contrapartida a gente vai te dar um voucher do iFood, para não ser injusto com você, já que você foi sorteado. Devia pagar a passagem dele para vir assistir em Brasília. Né? Também, Pode mas ser. eu acho que Que ele não todos ouça isso, né? todos os planners que estão sendo citados aqui também merecem né? Ou seja, o uso do nome, as histórias. tá vendo? Anota aí para dar um bônus. Pode falar ainda da gente, Tarcísio. Tarcísio, Wesley. Mas legal. E aí, contando caos, né? Vou contar mais um caos aqui que eu lembrei. O Vinícius... Mais um nome. Mais um, então anotando O aqui. Vinícius é engraçado, porque ele participava de tudo, nunca ganhava nada, né? E aí, pô, eu não ganho nada e tal, eu nunca ganho nada. E aí, um dia, o Thiago ganhou, acho que foi um voucher de cinema, e ele já tinha ganhado na semana passada. Vinícius do Rio de Janeiro. Vinícius do Rio de Janeiro. E o isso. Thiago de São Paulo ganhou um voucher de cinema, só que ele já tinha ganhado na outra semana anterior um voucher de cinema também. E aí ele falou assim, pô, então eu vou doar o meu voucher pro Vinícius, né? E aí ele doou, aí foi muito legal que ele doou pro Vinícius. E aí depois disso o Vinícius ainda ganhou mais umas 2 coisas também. Deslanchou. E aí isso é legal, essa interação de pessoas que são de lugares diferentes e que a gente está ali por meio de uma ferramenta promovendo isso. Então é muito legal. Legal. E deixa eu te perguntar, eu sempre fico com essa curiosidade, né? Quais são as principais dificuldades, né? Obstáculos para conseguir implementar uma iniciativa como essa? Né? Não deve ser fácil, né? Até porque envolve cultura, né? Então, assim, quais são assim, as dificuldades que vocês mais enfrentaram? Cara, a maior dificuldade que eu vejo, Carol, e você me corrija se eu estiver errado, é saber o que agrada as pessoas, o que brilha os olhos das pessoas. Acho que o mais difícil foi isso. A gente falou, cara, a gente precisa que as pessoas engajem, que as pessoas estejam junto com a gente quer que elas estejam ali, que elas estejam felizes, mas e aí, o que a gente vai fazer? Né? Então é um pouco de tentativa e erro. E aí a gente faz tudo sempre nas boas intenções e tem algumas coisas que não vingam muito, assim, né? Então, tipo... A gente acha que vai arrasar e não... E não dá certo. Então, acho que hoje o mais difícil para mim é isso, assim, é tentar saber o que vai agradar, até porque as pessoas são pessoas diferentes, né? E nem tudo agrada a todos. Exato, o que é bom para mim não é bom para o outro e é desafiador. E aí a gente tentar mês a mês pensar, cara, o que a gente pode oferecer esse mês que vai agradar, que vai engajar, que vai
motivar as pessoas. E motivação é algo muito pessoal, né? Então, essa parte é bem desafiadora. E aí você falou da cultura, e a cultura também tem sido desafiadora. É uma dificuldade, porque a Plano não tinha isso. E a partir do momento que surge, já existem pessoas, e normalmente as pessoas que estão na Plano já estão há muito tempo. E aí, como é que você começa a disseminar isso agora para as pessoas que já estão? Como é que eu faço o Tarcísio entrar no Slack e interagir lá no Slack? Agora. Então, é isso da cultura, sei lá, de ganhar o próprio patrocínio e a confiança das pessoas para o projeto vingar. Eu acho que vocês tinham que chamar o Cláudio Boros aqui para uma conversa Cadê rápida. ele? Foi embora, viu? Porque ele tem várias estratégias para isso aí, Mas ele tá usando o ajudando. Knevin. Ele ajuda a gente pra caramba. O Cláudio, ele tá super engajado também, né? No apoio à cuidadoria, ele dá um monte de ideia. É legal. O apoio que a gente tá recebendo é muito fera. A gente tá recebendo um patrocínio muito legal. A gente sente que a gente não tá sozinho nessa. Então, acho que isso é importante também. Né? O fato da gente estar recebendo esse patrocínio e a gente conseguir levar isso para as pessoas. Acho que isso ajuda pra caramba. Sim. Agora, Fala. Não, pode ir lá. É que eu realmente entendo essa dificuldade que vocês estão trazendo, porque a Plano ela tem pessoas de todos os dias, todas as idades. Né? Exato. Assim, né? Não só idades cronológicas, como também idades que estão dentro da empresa e por aí vai, né? Então, assim, eu não sei, eu estou vendo uma oportunidade para vocês no seguinte sentido. Até mesmo quando a gente fala de sense making, né? Porque essa é a minha área, né? Então eu fiquei olhando para vocês assim, essa descrição que vocês estão fazendo, eu fiquei olhando assim, caramba. É um desafio que a gente tem também quando a gente vai executar o sense making, né? Como é que a gente ouve? Onde é que estão os sensores ali para ouvir? Porque nem todo mundo usa uma ferramenta, né? Um Slack da vida. Às vezes a pessoa prefere mais o WhatsApp, entendeu? E por aí vai, né? Não é só isso. Às vezes você lança uma pesquisa e as pessoas também não engajam, não querem responder. Por exemplo, todas as vezes que vocês mandam pesquisa, eu sou um dos primeiros a responder. Porque eu gosto de pesquisa. Obrigada, Wesley. Mas é porque eu gosto. Top 1 ele. Ele é mesmo. Eu vou lá rapidinho e respondo, porque eu gosto de responder pesquisa e ver a estrutura e tudo mais, porque eu sou louco, né? Mas cada um tem o seu viés, né? Então é engraçado, porque eu vejo, assim, grandes oportunidades para vocês, assim, vocês ainda estão ali no começo, tá ganhando massa crítica, mas isso tem uma grande oportunidade de, sabe, englobar o Plano como um todo daqui a pouco, né? Isso é um grande direcionador em algum momento ali, né? Acolhendo o que vem de cima e o que vem de embaixo, ali, gerando essa integração, né? Eu tive essa sensação. Legal. É a maior vontade que a gente tem. E é como você falou, a gente tá engatinhando ainda, né? Pensando em ainda como que a gente pode criar indicadores para levar assim, para eles informações assim, e esse ano a cuidadoria foi criada, o que a gente fez, o que isso trouxe de benefícios, né? E o Boros adora isso, né? Quanto isso impactou, né? Quantos % de pessoas foram atingidas e quanto isso melhorou. A gente está pensando muito em como fazer isso. E agora a gente tirou o GPTW, né? E o GPTW trouxe para a gente muita informação. O que é GPTW? Tem que falar para as pessoas. Great Place to Work. GPTW é o selo de Great Place to Work, né? O melhor lugar para se trabalhar. É uma empresa que apoia outras empresas, né? Exatamente nisso, em ajudar aquela empresa a se tornar um bom lugar para se trabalhar. E o Great Place to Work, esse selo, nada mais é do que uma pesquisa de satisfação. Então, a gente fez essa pesquisa com todo mundo da Plano, eram 80 pessoas, 75 responderam, a gente teve uma resposta muito legal. E a gente está com a faca e o queijo na mão, a gente recebeu uma enxurrada de informações, né, para a gente poder trabalhar em cima disso, para poder melhorar a satisfação das pessoas, né, coisas onde a gente ainda não é muito bom, e para poder mostrar também para os nossos diretores coisas onde a gente foi muito elogiado, né, e são pontos fortes que a gente pode continuar mantendo, enfim. A gente está em cima disso aí. Esse mês a gente tem uma reunião marcada já para a gente poder começar a trabalhar em cima do resultado do GPTW para pensar no ano que vem como que a cuidadoria vai agir. E aí me lembra dos benefícios, né, que você perguntou. O selo foi um resultado da cuidadoria, né?
Então, foi um benefício que a gente trouxe para plano. Já põe aí na conta. Verdade. Foi a primeira conquista da cuidadoria. Verdade. Foi o selo GPTW, que é um selo que tem uma importância no mercado, né? A gente vê que as empresas valorizam as empresas que são GPTW, né? Então, acho que foi uma conquista legal que a cuidadoria trouxe para a E a gente está engatinhando e à medida que a gente vai aperfeiçoando, né, as coisas vai se tornando mais complexo. Então, daqui a pouco a gente vai precisar de mais braço, de mais gente, porque aí só... Ou mais inteligência artificial, né? Ou mais. Pode ser também. Sim. Mas, ó, eu acho que vale a pena falar que um dos benefícios que entraram em vigor agora, entraram num mês importantíssimo, o Day Off. É o mês do seu aniversário, né, Tarcísio? Não, mas como que você descobriu isso? Não. É mesmo, a gente conseguiu esse benefício aí pra galera do Day Off no dia do aniversário. Então, desde o mês passado eu já usufruí. Na verdade, eu trabalhei no dia do meu aniversário. Eu ainda vou usufruir. Você pode estocar, então, para usar em outro período. Pode, mas você tem que usar durante o mês. Eu acabei de descobrir, então... Só pode ser no mês? Opa, Felipe, Acabei de você descobrir perdeu. que o meu ficou aqui, Mas é isso, legal. Tem É um esse dos benefício benefícios. que a gente conseguiu. A gente tem um monte de benefício que a gente está dando para o pessoal, A né? Plano ela já teve vários benefícios no passado. E aí também existe essa vontade de tentar trazer de volta. Então, o Day Off não existia, que eu saiba. Então, a gente implementou. A gente tem de auxílio... Tinha, né? De auxílio notebook. Então, porque como a gente trabalha com o nosso próprio computador... existia esse benefício, então também a ideia é resgatar essas coisas que fazem a diferença e que são importantes para as pessoas. Maravilha. Algo mais? Olha, já deu vontade de trabalhar na Plano. Tá vendo? Eu acho até que o onboard eles têm que fazer com a gente. Hein, velho? Vamos marcar. Outra coisa, o Slack vão ser top 1. Mas eu Né? já uso o Slack. Você que Não, usa. top 1. É verdade. Eu não sei se você usa não, porque uma vez eu te marquei e eu tô esperando uma resposta ali até hoje. Olha só. Velho, né? Você marcou a pessoa errada. Ou então você deu bom Agora, dia. verdade, agora tem outro Wesley, mas na época não tinha o outro Wesley. Não sei não, viu? Ou então você começou o papo com ele com bom dia, Wesley. Eu acho. É verdade. Pode Aí ele não me ser. deu Começou moral. assim, hoje não respondo. Legal. Então, tá bom assim, então, Tarcísio? Tá, não, eu acho que passamos por tudo, né? Por esses desafios aí que já foram superados e outros que estão vindo. Então, eu acho que a gente tem... Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Não, Não, eu fiquei muito feliz de poder trazer isso. Eu não sei se... Agora que eu tô dando dimensão para o que é a cuidadoria, para mim eu achava que ia ser uma coisa mais simples. E aí, caracas, agora estamos fazendo um podcast para falar da área. Então, vai tomando uma proporção que eu não sabia e isso até dá uma motivada, sabe? Tipo, caramba, estamos no caminho certo, é legal o que a gente está fazendo. Então, obrigada pela oportunidade da gente trazer nosso xodó, nossa áreazinha aí, que é a cuidadoria. Nós adoramos esse momento de conversa, assim, é bem Sim, legal. com certeza. Ó, Carol, Felipe, muito obrigado. Quem esteve com a gente até o final desse episódio também, né? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, né? Acompanhar ali o nosso perfil no LinkedIn, né? Então, até para acompanhar os próximos episódios, né? Então, vem com a gente. Vem com a gente. Só agradecer também, obrigado aí pela oportunidade e deixar a mensagem para todo mundo que estiver ouvindo que se estiver doendo e se estiver ruim, tá errado. Procura a gente que a gente vai tentar ajudar. Ótimo, legal. Obrigado, gente.